Muito bem, pode tomar os seus assentos nesse instante, por favor? Antes de trazermos a mensagem dessa noite, vamos tocar também um hino nessa noite, Mary Ellen e eu. Vamos lá, Mary. O hino que vamos tocar nessa noite tem como tema: Ele é meu e teu Senhor. E a primeira estrofe do hino diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e o Senhor. O som do teclado está desligado em cima. Tem uma coisa desligada.
abrir as nossas Bíblias nesse instante, por favor. Fique de pé comigo mais um momento. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler esta passagem das Escrituras de pé juntamente. Temos meditado nessas últimas semanas dentro da primeira epístola de João. Eu gostaria que você abrisse comigo ali mais uma vez no capítulo 1, versículos 6 e 7. Quero extrair algo especificamente que está nesse verso e meditarmos em outras coisas correlatas a esta passagem em outros textos de 1 João. Mas eu gostaria que nós lêssemos somente o capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Até aí. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de trazermos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa dedicação, para que possamos expressar diante de Ti a necessidade que temos do Senhor em nós, por nós e para nós. E também agora te pedimos, ó Deus, que mais uma vez, quando a leitura das Escrituras é realizada, que o Teu Espírito já possa trabalhar no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós, para que possamos ter a compreensão plena da Tua vontade para as nossas vidas. Guia-nos, orienta-nos, e que a compreensão não fique somente para este momento em que aqui estamos, mas que possamos aplicá-la na nossa vida cotidiana. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Nós já temos meditado em outras passagens dessa epístola de João, inclusive já temos meditado 2 vezes dentro desse verso 6 e 7. Mas tem uma coisa a mais que eu gostaria de trazer para nós hoje, que está aí. Nós já meditamos e claramente ele fala a respeito do contraste que existe entre proclamação de fé e prática que não se condiz com a proclamação da sua fé. Não adianta proclamarmos, declararmos uma fé que não encontre na nossa vida cotidiana uma prática disso que nós falamos. E nesse texto ele fala de forma muito severa a respeito desse problema da fé proclamada sem vivê-la na sua realidade diária de vida. E a expressão que ele usa, que chama a atenção e que é forte, ele não usa meias palavras, ele não usa um termo mais eufemístico, ele usa um termo bem forte e direto quando ele diz no verso 6: se dissermos que temos comunhão com Ele, logicamente a comunhão é com Deus, e andarmos em trevas, ele diz, mentimos. Veja que, como eu falei, ele não usa uma expressão menos severa, ou uma expressão mais branda, mais eufemística. Ele fala, se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos. É quando nós podemos dizer que, infelizmente, o que acontece quando a fé se torna mentirosa. Quando aquilo que nós proclamamos se torna uma falsidade. E a palavra que ele usa para isso é mentira. Nós sabemos e entendemos que ele fala bem claramente que a maneira de nós mantermos comunhão com Deus, e foi sobre isso que nós meditamos nas semanas anteriores, se faz por meio da comunhão uns com os outros, porque sem a comunhão da igreja, sem a comunhão um com o outro, não teremos verdadeira comunhão com Deus. E se não temos verdadeira comunhão com Deus, que não é expressa na comunhão um com o outro, que a proclamação da fé de comunhão com Deus não se manifesta na comunhão uns com os outros, então nós nos tornamos, como ele diz, mentirosos, mentimos. E aonde eu gostaria de parar para a gente pensar um pouco sobre isso? Quão problemático não é quando nós descobrirmos se aquilo que estamos falando na realidade não condiz com a nossa vida e é uma vida de mentiras.
nós estamos acostumados a ver em filmes, em livros, em novelas, em literatura de modo geral, e até mesmo às vezes na vida real nós presenciamos, quando alguém descobre que a vida que ele acreditava que era a sua verdadeira vida, sua verdadeira identidade, não era. Ele se revolta, e para ele o mundo acabou, tudo antes não tem mais sentido. O que ele dizia, então quer dizer que tudo que eu vivi até hoje era mentira. Não era verdade, o que me diziam não era a realidade. Agora a pergunta que eu faço para cada um de nós é a importância de entendermos e perguntarmos isso para nós mesmos. Será que nós paramos, cada um de nós como cristãos, paramos e colocamos a nossa fé, a nossa declaração de fé diante do Senhor? Ela vai ser encontrada como uma declaração genuína? Ou será que nós vamos descobrir que a nossa vida seria uma falsidade? Mentira. O apóstolo aqui é muito claro e muito direto. E mais 3 vezes nessa epístola, com essa aqui 4 vezes, ele fala bem claramente, ele usa claramente a palavra mentimos ou mentirosos. 4 vezes. Há outras referências de forma mais indireta a respeito do cuidado para não sermos mentirosos, quando ele fala nos enganamos. Nos enganarmos é uma forma de mentira, é uma forma de falsidade. Mas ele fala 4 vezes nessa epístola sobre o cuidado que temos disso. Veja outra referência quando ele fala, lê comigo agora a outra passagem, que está em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, o versículo 4. Quando ele fala a seguinte palavra: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja que a primeira vez que ele fala, ele chama a atenção. Aquele que diz que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, é mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Veja que ele não está escrevendo uma palavra para pessoas que supostamente não conheciam a Deus. Ele está falando para pessoas que se dizem conhecedoras de Deus. Eu tenho comunhão com Ele, anda nas trevas, mentiroso. Eu o conheço, mas não obedece à sua palavra, mentiroso. A pergunta, mais uma vez também para nós, é: será que nós não estamos incorrendo num sério risco de que talvez mais do que nunca a fé que se diz cristã está se tornando cada vez mais uma simples proclamação, palavras vazias, mas que não estão cheias daquilo que elas proclamam? Eu conheço a Deus, mas não guarda o seu mandamento, não obedece a sua palavra. Porque ele fala mais adiante que aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. E como é que nós sabemos que obedecemos a Deus e que não somos mentirosos porque guardamos os seus mandamentos? Porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como é que ele andou? A ideia é no sentido de obediência. Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas somente querem estar dando ouvidos aos seus próprios desejos. E às vezes, quando buscam supostamente a Deus, é para que Deus somente satisfaça os seus desejos também. É esse tipo de fé cristã que tem sido alimentada muito nos dias de hoje. Onde, ao invés das pessoas procurarem ter comunhão com Deus através da comunhão com o irmão, com a irmã, ao invés de dizer que conhece a Deus porque obedece a Deus, são pessoas que estão cada vez mais em busca de uma coisa que satisfaça somente a si mesmas, os seus próprios egoísmos, as suas próprias buscas pessoais. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Mas aquele que diz, eu conheço, não guarda os mandamentos, ele diz, é mentiroso. A palavra é dura,
num certo sentido, porque ela chama a atenção de cada um de nós sobre como nós verdadeiramente estamos caminhando diariamente quando dizemos com Deus. Aqui ele fala, não necessariamente sobre aquela pessoa que busca e que se esforça para caminhar com Deus na vontade de Deus. Porque ele não está falando a respeito daquela pessoa que está em busca de cumprir essa vontade de Deus e que em algum momento a gente peca, falha, erra. Ele não está procurando uma perfeição absoluta de cada um de nós, porque ele também diz que se alguém diz que não tem pecado, se engana e o faz mentiroso. Ele mesmo faz esse alerta. Portanto, não está aqui sendo falado de um perfeccionismo, de um puritanismo, de uma coisa, de um moralismo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de, se dizemos que conhecemos a Deus, então temos que andar como Ele, Jesus, andou. Se dizemos que conhecemos a Deus, temos que guardar a palavra de Deus conosco. De tal forma que se em algum momento pecarmos, fizermos o que não deveríamos ter, voltamos a Deus em busca do perdão e da reconciliação com Deus, com o irmão, com a igreja. Ele está falando daquele que bate no peito, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, e repete versículos, e fala de cor, e ora bonito, e tem aquela aparência de conhecimento, mas não vive na sua vida a obediência à palavra do Senhor. Ele diz, tal pessoa é mentirosa. A fé desta pessoa, em palavras, vai bem, mas infelizmente não vai tão bem na sua vida. E é tão interessante quando nós vemos pessoas que cada dia mais estão em busca desse seu ideal pessoal, em uma busca de Deus, mas que é firmada não na obediência, não na observância da palavra do Evangelho. Veja outro texto que eu quero que você leia comigo. Diz que são 4 vezes nessa epístola que ele usa diretamente a expressão mentiros ou mentirosos. Veja no capítulo 2 também, mais uma vez, capítulo 2, verso 22. Quando ele diz assim: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui ele usa a expressão anticristo. Muitas vezes as pessoas pensam que anticristo é uma figura enigmática, mística, que vai surgir em um momento da história e que vai fazer um controle mundial, daquela coisa que a gente já ouviu e que a gente vê muito em filmes e livros por aí afora. Mas na realidade ele diz que anticristo é todo aquele que não confessa que Jesus é o Cristo. Mas presta atenção que, mais uma vez, fica evidente que a confissão não é de boca. Não é só simplesmente negar que Jesus é o Cristo, não é simplesmente negar com a boca, com as palavras. Já ficou evidente que ele espera que a nossa confissão, que a nossa declaração de fé, seja condizente com as nossas ações. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O que significa aqui nessa passagem dizer que Jesus é o Cristo? Significa dizer que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o ungido de Deus. Significa dizer que Ele é quem traz Deus para a vida de cada um de nós. E isso nós fazemos não somente com palavras. Dificilmente alguém entre nós cristãos vai declarar: não, Jesus não é o Cristo. Mas como é que cristãos podem negar que Jesus é o Cristo? Como nós estamos vendo. Quando ouve a sua palavra, mas não obedece ao seu mandamento. Você está negando. Quem faz isso está negando que Jesus é o Cristo. E é mentiroso. E quem é o mentiroso que nega que Jesus é o Cristo é anticristo. É o anticristo. Porque o que significa anticristo? Aquele que é contra Cristo. Aquele que é contrário. E preste atenção de novo. Que ele fala do risco do anticristo estar dentro de onde? Da comunidade. Dentre nós. Ele não está falando de uma figura mística, diabólica, que vai governar o mundo através de um governo mundial. Não, ele está falando
daquele que diz que conhece a Deus e não observa e não guarda o seu mandamento, daquele que diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas. Esse nega que Jesus é o Cristo, porque ele pode até ter a aparência, mas não vive a realidade do que significa ter Jesus como Cristo. Ele diz que qualquer que nega o Filho, continua no verso 23, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. E aí o que ele quer deixar claro para nós é que ter Jesus como Cristo significa ter Deus em nossa vida. Ter Deus em nossa vida significa andar na luz. Andar na luz significa andar na verdade. Andar na verdade significa ter comunhão com Cristo, comunhão com Deus, que se expressa por meio da comunhão com os irmãos e as irmãs, e que se expressa por meio de obediência da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Se não vivemos dessa forma, isso que eu estou pregando, isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que não tem nada difícil e complicado de entender. Mas que talvez, pelo modo em que vamos conduzindo a nossa vida diariamente, tem sido complicado de viver. Não de entender, mas de viver. E mais uma vez eu repito, ele não está falando daquele que está em busca e que em determinado momento erra, falha, peca. Porque se disser, repito, que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos mentirosos. Mas ele está falando de termos a consciência de que precisamos da palavra do Evangelho, precisamos de obediência ao Evangelho, para que verdadeiramente Cristo seja confessado em nossas vidas, para que Jesus seja verdadeiramente reconhecido como Cristo em nossas vidas. Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o que traz Deus, o que revela Deus e que mostra Deus na sua plenitude para nós em si mesmo. São palavras básicas e fundamentais da nossa fé cristã, mas que têm que ser resgatadas para que não nos tornemos mentirosos. Pessoas que vivem uma aparência que não condiz com a realidade. A quarta vez nessa epístola que ele usa a expressão mentirosos ou mentindo, como ele fala. A primeira foi no próprio verso 6, se dissermos que andamos na luz, que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, somos mentirosos. A segunda está aí bem claro, aquele que diz que o conhece, mas não obedece a sua palavra, o seu mandamento é mentiroso. A terceira, aquele que diz, aquele que não confessa que Jesus é o Cristo, esse é o mentiroso, e o mentiroso é anticristo, aquele que é contra Cristo. Esse que nega a Cristo é aquele que não o traz na sua realidade, na sua vida. E talvez até antes de eu falar sobre o quarto, até meditando um pouquinho mais nessa terceira, eu creio que uma das perguntas mais importantes quando a gente vai para o Evangelho que Jesus fez aos seus discípulos, porque Jesus fez muito, se você já teve essa curiosidade de quando lê o Evangelho prestar atenção, Jesus no Evangelho faz muito mais perguntas do que faz afirmações. Jesus pergunta muito mais do que afirma, porque Ele espera que nós demos a resposta quando somos confrontados com Ele. Confira se você está achando que eu estou exagerando. Não é exagero. Jesus faz mais perguntas do que afirmações no Evangelho. E talvez uma das perguntas básicas e fundamentais, e uma das mais importantes, é quando Jesus para os seus discípulos no caminho da Galiléia em direção a Jerusalém, perto de Cesareia de Filipos. Ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondem, e eles dizem que tu és profeta, um dos profetas, talvez até João Batista ressuscitado, tu és Elias, um grande profeta. Mas ele volta e diz: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. E quando Pedro responde: tu és o Cristo, no Evangelho de Mateus nós temos algo interessante, que Jesus segue aquele diálogo dizendo assim: muito bem, isso não foi carne e sangue que te revelou, mas
meu Deus, meu Pai que está no céu. Ele que te revelou isso. Para nós entendermos que Jesus é o Cristo enviado de Deus, é somente por meio da comunhão com Deus. Por isso, quem diz que o conhece, tem que obedecer a sua palavra. Quem diz que tem comunhão com Deus, tem que andar na luz. Tem que andar em comunhão uns com os outros, para expressar essa declaração de que Jesus verdadeiramente é o Cristo. E quando nós somos confrontados com essa pergunta, nós vamos afirmá-la com palavras e negá-la com ações? Ou vamos também afirmar com palavras e vivê-la nas nossas ações? A quarta e última referência que eu gostaria de usar para nós está aí no capítulo 4, essa epístola, capítulo 4, versículo 20. Eu creio que é aquela que resume tudo que ele vem falando. É Deus, Cristo, Igreja. Deus, Cristo, Igreja. No verso 20 ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que eu acho interessante nessa epístola é que ele fala no início da epístola que ele proclama a respeito daquele que ele teve uma experiência pessoal próxima de seus olhos terem visto. Ok? A Cristo. Mas ele fala agora para nós, a nossa comunhão com Deus por meio de Cristo se faz por um modo invisível. De fato, quem pode dizer assim, eu já vi Deus? É tão interessante que se alguém diz para nós assim, eu vi Deus, você dá até 2 passos atrás. Se alguém diz assim, eu vi Deus, você já tem uma certa, opa, o que essa pessoa aqui vai fazer aqui? Nós já temos uma certa suspeita, porque nós sabemos que ver a Deus literalmente não é uma coisa que está disponível ali na esquina. Agora existe uma maneira de nós expressarmos a presença de Deus genuinamente entre nós e podermos ver Deus desta forma. É quando nós amamos ao nosso irmão. E esta semana, interessantemente, nós temos vivido aí nessa semana que passou, nós estamos iniciando uma nova semana hoje, esses acontecimentos terríveis dentro dos Estados Unidos também, que tem uma questão racial muito forte, o racismo, que para muitos talvez já havia passado esse problema, já estava melhor, já havia recuado, até já se elegeu um presidente de origem negra também, então o racismo já acabou nos Estados Unidos. Parece que isso fez foi piorar, aumentar. Aqueles que já eram racistas ficaram mais racistas ainda. Aqueles que já tinham raiva ficaram mais raivosos ainda. E o incrível é que muitas vezes muitos se proclamam cristãos. Para tristeza e vergonha nossa, a maioria dos membros de movimentos chamados de White Supremacy, supremacia branca, o famoso KKK, Ku Klux Klan, a maioria dos membros desses movimentos racistas são pessoas que se dizem cristãs e membros de muitas igrejas evangélicas. Triste e vergonhoso, porque a palavra é clara em dizer: aquele que diz que ama a Deus e odeia a seu irmão é mentiroso. Só que acontece que nós, como igreja, numa escala mesmo que seja, lógico, não tão agressiva, alguém dizendo, pastor, misericórdia entre nós, não, nós jamais, racista, eu não, de forma alguma, não, isso, mas existem outras formas de se expressar a falsidade
de não ter o amor de Deus genuinamente em nós, quando nós não honramos e não respeitamos uns aos outros. Nos fazemos mentirosos. E é por isso que hoje em dia o Evangelho tem perdido cada dia mais a sua eficácia. Não por causa do Evangelho em si, mas por causa daqueles que deveriam viver o Evangelho. E mostrar que o Evangelho faz diferença sim. Quantos concordam comigo que o Evangelho faz diferença na vida das pessoas? Você concorda comigo? Quantos concordam comigo? Amém. Nós concordamos? Então onde está a eficácia do Evangelho? Ela tem que estar e tem que começar, em primeiro lugar, na vida de cada um de nós. Não esperarmos dos outros. Porque enquanto o mundo proclama um amor falso que se expressa em ódio, e de uma forma tão horrorosa como de uma forma racial, por causa da cor da pele de uma pessoa, e chamar isso de cristianismo, de país cristão, convenhamos, que falsidade, que hipocrisia, que mentira, que mentirosos. E não sou eu que estou dizendo, a epístola de João que está dizendo. Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E nós, numa escala talvez menor, não seríamos menos mentirosos se não amarmos aos nossos irmãos, as nossas irmãs. Por isso que nós temos que ter, como igreja, quando nós vivemos um momento como esse, um momento difícil, onde, de modo geral, não só nos Estados Unidos, mas nos países do primeiro mundo ocidental, tem se levantado uma onda muito grande de um nacionalismo, e por trás do nacionalismo vem a xenofobia, vem o racismo. Nós como igreja temos que nos levantar para podermos proclamar que o Evangelho é que faz a diferença. Não justificando, lógico, mas o que aconteceu esta semana na cidade de Dallas, no Texas, quando aquele homem, de origem negra, matou aqueles policiais em Dallas, porque eles eram policiais brancos. Bom, ainda estou investigando, mas tudo indica que talvez seja por essa razão, mesmo como uma resposta ao que aqueles policiais brancos, outros policiais que não foram os que morreram em Dallas, que fizeram em Louisiana e em Minnesota, matando homens que eram da raça negra. Isso aí não tem o amor de Deus em nenhum desses lugares. E não importa se foi quem matou os policiais ou o policial que o homem deitado no chão imobilizado, ele dá 3 tiros, 2 nas costas. Não justifica, um não justifica a ação do outro. Por isso que nós, como igreja, temos que sim proclamar o amor de Deus, a compaixão de Deus, a justiça, a misericórdia, tudo isso. E não concordarmos nem com um nem com o outro quando agem de maneira vergonhosa, de maneira odiosa. Porque nós, como cristãos, isso tem que começar a viver e ser vivenciado dentro da igreja, na nossa comunidade. Se você diz que ama a Deus, não pode ter o ódio no seu coração contra quem quer que seja, por qualquer razão. Começando dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Se você diz, porque aqui a palavra é ódio, mas o ódio não é simplesmente como às vezes a gente pensa assim, eu te odeio, quero o seu mal. Jesus é tão severo nessa perspectiva, e a última palavra que eu quero ler está fora do texto do Evangelho de João, mas eu quero que você abra comigo agora no Evangelho de Mateus. E preste atenção em como Jesus fala sobre essa seriedade de nós vivermos uma vida cristã que não seja genuína com a nossa, que não esteja condizente com a nossa declaração de fé. No capítulo 5, verso 21, está escrito assim, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
No verso 22 ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, ou uma expressão que significa maluco, é um xingamento aramaico, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus é severo nessa expressão. Não adianta dizer que ama a Deus, mas também não amar ao seu irmão. O amor a Deus se expressa por meio do amor ao próximo. E aqui nós fechamos essa ideia que começou no capítulo 1 de 1 João. Como é que eu sei que tenho comunhão com Deus? Quando eu tenho comunhão com o meu irmão e com a minha irmã. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu amo o meu irmão e eu amo a minha irmã. Em outras palavras, a verdade está nessa vivência diária da nossa consciência diante de Deus e da nossa convivência com os nossos irmãos e as nossas irmãs. O que não estiver dentro disso, talvez a palavra soe realmente dura, mas não é a minha palavra, é a palavra que está nas Escrituras. Mentimos, somos mentirosos. E dói alguém ter que dizer mentir, sou mentiroso. Tanto é assim que a pessoa sempre tem que dar uma justificativa. Na realidade eu não menti, eu me enganei. Mas a palavra vai direto. Cumpre a cada um de nós pararmos para meditar e fazermos a seguinte análise: a minha fé é genuína ou a minha fé é mentira? Vamos ficar de pé nesse instante. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. E que esta oração nos inspire a verdadeiramente buscarmos esta convivência, esta vivência. Vivência da fé, convivência da fé. Vivência da fé, da nossa consciência diante de Deus e convivência com os nossos irmãos e nossas irmãs. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez abrir o coração diante de Ti, abrir a nossa mente diante de Ti, Senhor, e podemos declarar diante de Ti que nós sim cremos no Senhor, que nós sim, Senhor, temos conhecimento de Ti, mas queremos que isso se torne uma realidade na nossa vida. Por meio da comunhão, por meio do amor, por meio da obediência à Tua palavra. Senhor, para que nossa fé seja genuína, e para que o mundo veja que o ódio não se corrige com mais ódio, que o mal não se corrige com outro mal, mas que o mal, o ódio é vencido pelo amor. Senhor, por isso nós oramos por essa nação na qual estamos vivendo e vivenciando essas coisas tão terríveis, que se nós nos calarmos, também de uma forma ou de outra poderemos ser atingidos. E por isso nós pedimos que o Senhor nos dê esta consciência genuína cristã, de termos esta vida diária com o Senhor e uns com os outros com o Senhor. Que obedeçamos a Tua palavra, que vivamos o Teu Evangelho e que proclamemos não só de boca, mas de ação, que a nossa fé está no Senhor, porque sabemos em quem temos crido e Te conhecemos, porque Tu tens revelado não só ao coração e à mente, mas uns com os outros, a Tua realidade entre nós. Tu és o Cristo, e em Ti está a plenitude de Deus para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar.